Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aberta de resolução de questões sobre a Constituição do Estado do Paraná. Esse ato normativo que é super importante e será objeto de cobrança no concurso da PGE do Paraná 2024. Vamos treinar aqui muito bem para que você possa acertar essas questões. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Marcílio Ferreira. Eu sou professor de Direito Constitucional em diversos preparatórios para concursos, sou procurador do Estado, advogado e doutor em Direito Público. Além disso, tenho um curso de legislação local específico para o concurso da PGE do Paraná, que você encontra na descrição deste vídeo. E se você ainda não está estudando legislação local para esse concurso, é hora de começar. É fato que haverá uma cobrança forte de legislação local. Basta ver o concurso da Assembleia Legislativa do Paraná. Tivemos muita cobrança de legislação local, inclusive para o cargo de procurador. Então se dedique muito a estudar a Constituição do Estado do Paraná, lei de servidores, lei de processo administrativo, a legislação que trata sobre transação tributária, legislação sobre também o TCE, entre outros aspectos que estão lá no conteúdo programático. Aqui no meu canal do YouTube, eu fiz 2 lives também com julgados relevantes para esse concurso. E você pode acompanhar essa aula de hoje também com o meu Vademecum de legislação local, que foi publicado pela editora Ridel e tem todas as leis locais do concurso. É muito interessante para essa reta final e serve como importante instrumento também na prova discursiva, que se Deus quiser, você fará. Tudo bem? Então, sem perder muito tempo, vamos para a nossa primeira questão, compartilhando aí na tela. Questão que foi aplicada neste ano 2024 para o cargo de procurador da Assembleia Legislativa. A questão dizia assim: a Constituição do Estado do Paraná estabeleceu que o número de vereadores é proporcional à população do município, obedecidos os seguintes limites. E aí, há aqui uma transcrição do artigo lá da Constituição Estadual, o artigo 16, pega o seu VAD de legislação local para acompanhar. Lá no artigo 16, inciso 1, você vai encontrar que o número de vereadores proporcional à população do município deve obedecer aos seguintes limites. Então, é isso que consta da questão. Só que você só conseguiria acertar essa questão se você conhecesse tanto a Constituição do Estado do Paraná, como o julgado do Supremo Tribunal Federal sobre esse dispositivo, que foi analisado na live aqui do canal do YouTube, tá? Bem, a questão, então, basicamente transcreveu o artigo 16, inciso 5 e perguntou: diante do exposto, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná, veja aí, e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que o referido dispositivo é... E aí vem as alternativas. Veja, atenção. Esse dispositivo, ele destoa em parte do que você encontra no artigo 29 da Constituição Federal, tá? Ele até começa de maneira parecida, mas depois os limites que são fixados estão diferentes daqueles lá do artigo 29 da Constituição Federal. E exatamente por conta disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional uma previsão diversa. O Supremo entende que norma de Constituição estadual não pode fixar patamares diferentes daqueles previstos na Constituição Federal. Então, essa norma foi compreendida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, veja aí comigo, a letra A diz que seria, portanto, deixa eu até pegar aqui o marca-texto, seria, portanto, constitucional, pois é a reprodução da norma prevista na Constituição Federal de 88. Errado. B, inconstitucional, pois caberá ao município estabelecer o número de vereadores, independente do número de habitantes. Errado, isso está na Constituição Federal e depende sim do número de habitantes. Letra C, inconstitucional, pois os limites máximos previstos estão diversos da Constituição Federal de 88. Parece-me que essa é a alternativa correta, não é mesmo? Então, veja, há uma divergência, se há divergência, inconstitucionalidade. Vamos continuar? Letra D, constitucional, já está errado. Constitucional, pois apesar de diferir da Constituição Federal de 88, a Constituição Estadual tem autonomia para estabelecer os limites máximos de vereadores em seus municípios. Errado, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é exatamente o oposto.
a Constituição Estadual deve obediência neste ponto à Constituição Federal. E a letra E, constitucional, pois apesar de ser similar à norma prevista na Constituição Federal, a Constituição do Estado poderia ter reduzido o limite máximo de vereadores para os seus municípios. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que deve haver ali uma reprodução obrigatória do texto da Constituição Federal e, portanto, essa norma é inconstitucional, pois os limites máximos previstos estão diversos da Constituição Federal de 88. Percebeu? É muito importante esse estudo. E o estudo não é só da lei seca, né? Eu, particularmente, recomendo primeiro a lei seca, até porque ela é muito cobrada, a gente vai ver nas outras questões, mas complementando com o curso de legislação local, com as lives aqui do YouTube, com as nossas revisões. Eu farei, me comprometo aqui com vocês, eu farei, né, vídeos específicos para a nossa reta final, para a nossa última semana, assim como sempre acontece nos concursos de procuradorias, tá, pessoal? Então fica atento aí, beleza? Bora para mais uma? Mais uma questãozinha aí na tela, a questão diz assim, ó. A Constituição do Estado do Paraná prevê que os municípios que, através de norma estadual, receberem restrições ao seu desenvolvimento socioeconômico, limitações ambientais ou urbanísticas, em virtude de possuírem mananciais de água potável que abastecem outros municípios, ou por serem depositários finais de resíduos sólidos metropolitanos, absorvendo aterros sanitários, terão direito à compensação financeira mensal. Olha aí que interessante, né? Um direito à compensação financeira mensal, exatamente por termos aí um município nessa condição, né, de receber restrição em seu desenvolvimento socioeconômico por conta de uma limitação ambiental, urbanística. Então, existe essa compensação financeira? Tá lá, existe sim. De acordo aí, diante do exposto, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná, assinale a afirmativa correta. Essa é a hora que você pega o Vademecum para aprender e estudar aqui comigo. Pega seu VAD de legislação local aí pela editora Ridel, esse VAD aí maravilhoso, publicado também com o professor Flávio Gabaldo. Abre na Constituição do Estado, vai lá especificamente no artigo 26. Essa é uma questão de literalidade. O que ele fez, basicamente, foi pegar o artigo 26 e elaborar as alternativas com base nesse dispositivo. Se você for no artigo 26, você vai ver que lá diz assim: serão instituídos, por lei complementar, mecanismos de compensação financeira para os municípios que sofrerem diminuição ou perda da receita por atribuições e funções decorrentes do planejamento regional. Ok. E aí continua. Olha o parágrafo primeiro, se não é a literalidade da questão. Os municípios que, através de norma estadual, receberem restrições ao seu desenvolvimento socioeconômico, limitações ambientais ou urbanísticas, em virtude de possuírem mananciais de água potável que abastecem outros municípios, ou por serem depositários finais de resíduos sólidos metropolitanos, absorvendo aterros sanitários, terão direito à compensação financeira mensal. E aí vem aqui, né, o inciso 1, com as alíneas A, B e C, e nós temos ainda o parágrafo 2º. O que a questão fez aqui? Basicamente, a questão foi nos incisos aqui e no parágrafo para trazer para você variações. Então, a letra A diz, olha aí, deixa eu pegar só o marca-texto, a letra A diz assim, ó. Os recursos da compensação deverão ser aplicados pelos municípios somente em programas de preservação do meio ambiente. Olha aí, errado, tá? O erro está no somente. Se você for no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C, lá diz que os recursos da compensação deverão ser aplicados pelos municípios em programas de urbanização, de desenvolvimento social e de preservação do meio ambiente. Então, não é somente programa de preservação do meio ambiente. Letra B. A referida compensação dependerá de lei complementar e não terá eficácia imediata. Opa, também está errado. Se você for aqui no parágrafo 2º do artigo 26, o texto é o oposto. O parágrafo 2º diz: a compensação tratada no parágrafo 1º não dependerá de lei complementar, e terá eficácia imediata. Então, ele alterou, na verdade, as frases. Letra C. Os recursos da compensação de que trata esta norma deverão ser integralizados diretamente aos municípios
pelas concessionárias de serviços públicos cuja atividade se beneficie das restrições na proporção de 20% do valor do metro cúbico de água extraída do manancial ou bacia hidrográfica e de 10% do valor da tonelada de lixo do depósito. Também você vai encontrar dispositivos sobre isso no 26, artigo 26, parágrafo 1º, inciso 1. Só que lá fala na proporção de 10%, né? Tornando, portanto, aqui a alternativa equivocada. Letra D. Somente terão direito à compensação financeira na hipótese de mananciais os municípios com restrições legais de uso superiores a 40% em seus territórios, né? Se você for também lá no âmbito da legislação, especificamente da Constituição Estadual, artigo 26, inciso 1, a linha A, você vai encontrar um percentual diferente, 75%, tornando a letra D errada. Sobra a letra E. Quando o aproveitamento do potencial de abastecimento atingir mais de um município, a distribuição dos percentuais será proporcional, levando-se em consideração, dentre outros parâmetros, o tamanho das áreas de captação, o volume captado, o impacto ambiental, social, econômico e o interesse público regional. É exatamente isso que está no artigo 26, inciso 1, a linha B. Então ele foi lá e transcreveu aí o dispositivo. Eu sei que às vezes é um pouco chato, né, estudar a legislação local, mas, gente, é fundamental. Concurso da PGE São Paulo teve questão de legislação local matando. PGE Goiás, de 100 questões, foram 28 questões de legislação local. Aí você fala, Marcílio, o meu é Paraná. Não cai assim. Veja, primeira questão que nós fizemos foi de procurador da Assembleia Legislativa do Paraná e a segunda também. Ambas cobrando conhecimento sobre a Constituição do Estado do Paraná, além de outras normas que são exigidas. Então, 20 questões, pessoal, é um quantitativo muito elevado. Quem está estudando para a Procuradoria hoje, sem se dedicar à legislação local, não consegue aprovação, tá? Muito cuidado. Bom, bora para mais uma? Então, mais uma questãozinha aqui, deixa eu pegar o marca-texto, diz assim. A Constituição do Estado do Paraná prevê que se aplica aos servidores ocupantes de cargos públicos o disposto no artigo 7º, e aí coloca todos os incisos da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Ok, continua. Diante do exposto, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta. Essa questão é muito boa porque ela cobra conhecimento tanto da Constituição do Estado do Paraná, como também de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre as normas da Constituição. Por isso, assista a live do meu canal sobre julgados relevantes para a PGE do Paraná. Você não deve deixar essa live de lado, ela é fundamental. Bem, então vamos lá. Ó. A letra A diz assim, pegando o marca-texto aqui, olha aí, diz assim. A previsão de que o Estado manterá a escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultado para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados, ofende a Constituição da República. Claro que não, né? Isso, na verdade, é algo muito comum no âmbito das constituições estaduais e consta do artigo 33, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Então, na verdade, não ofende a Constituição da República. Letra B. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários estaduais e municipais serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, permitido o acréscimo de gratificação, desde que prevista em lei. Também está errado, né? Aqui ele foi no artigo 33, parágrafo 4º. E o erro está exatamente quando ele fala nessa permissão de recebimento de gratificação. Na verdade, é vedado o recebimento de gratificação. Quem recebe subsídio recebe em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie. Letra C. A exigência da Constituição do Estado de lei complementar para estabelecer a organização, as atribuições e o estatuto das carreiras exclusivas do Estado viola os termos da Constituição da República. Julgado do Supremo Tribunal Federal, sendo exigido aqui. Ó, se você pegar agora a sua Constituição aí, pega a sua Constituição do Estado do Paraná. Vai no artigo 33, parágrafo 9º. O parágrafo 9º prevê assim:
lei complementar estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto das carreiras exclusivas do Estado. Esse dispositivo foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal, especialmente diante da exigência de se fazer lei complementar para órgãos de segurança pública. Porque se você for no artigo 144, parágrafo 7º da Constituição, lá se fala que lei regulará, não fala lei complementar. Então o Supremo foi chamado a analisar isso. E o Supremo disse, olha, essa previsão da exigência de lei complementar é inconstitucional, porque a Constituição Federal não exige lei complementar. Logo, a Constituição Estadual não poderia fazer esse tipo de exigência. Esse foi o entendimento do Supremo. Já existiam até algumas leis complementares, o debate era sobre o Estatuto da Polícia Civil, e aí o Supremo disse, olha, essa lei complementar que foi editada continua, só que ela tem status de lei ordinária, né? Porque a Constituição Estadual não poderia exigir lei complementar nesse sentido, né, de regulamentação de carreiras exclusivas do Estado, como uma cláusula genérica, tá certo? Então, de fato, essa letra C está alinhada ao entendimento do Supremo, julgado que também foi objeto de avaliação na live que fizemos aqui no canal do YouTube. Letra D. Leis estadual e municipal não poderão disciplinar a aplicação de recursos orçamentários provenientes de economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundações, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público. E está errado, é exatamente o oposto. No artigo 33, parágrafo 7º, se prevê que é possível sim essa destinação dos recursos orçamentários com a economia das despesas. E letra E, a previsão de que a remuneração sob a forma de subsídio passa a ser fixada com a diferença de 5% de uma para outra classe aos servidores integrantes da carreira jurídica especial de advogado dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado do Paraná está de acordo com a Constituição da República. Na verdade, não está. O Supremo avaliou exatamente esse parágrafo 10 do artigo 33 e considerou como inconstitucional a previsão em relação ao Executivo e ao Judiciário, exatamente pelo fato de que a iniciativa da lei teria sido uma iniciativa parlamentar, portanto, com vício de iniciativa. Também julgado do Supremo Tribunal Federal importante para fins de prova. Logo, a alternativa correta, letra C, representando o que você encontra aí nos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Então, é super importante. Associa Constituição do Estado, lei seca, mas jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ok? Mais uma questãozinha, vamos lá? Ó, pegando aqui o marca-texto, veja como cai Constituição Estadual no concurso para procurador da Assembleia Legislativa. Imagine procurador do Estado, né? A Constituição do Estado do Paraná prevê que a Assembleia Legislativa do Paraná reunir-se-á em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa para mandato de 2 anos. Pela leitura do trecho acima, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta. Excelente, excelente questão. Vai comigo, você que está aí acompanhando, espero que você esteja com o Vademecum de legislação local, mas se não tiver, tá tranquilo, né? Você pode também adquirir pelo link que eu coloquei aí para você na descrição desse vídeo. Mas se você tá, acompanha aí, por favor. Vai no artigo 61, tá? O artigo 61 trata do tema em seu parágrafo 3º, ao dizer que a Assembleia Legislativa do Paraná reunir-se-á em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa para mandato de 2 anos. Existem várias constituições estaduais que já foram questionadas sobre essa questão da eleição para a mesa diretora de Assembleia Legislativa perante o Supremo, né? E o Supremo disse que os estados possuem autonomia para definir exatamente como será feita a eleição, né, dos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Mas o Supremo entende que, atenção, essa autonomia ou essa liberdade de conformação é relativizada, porque é preciso observar minimamente o princípio republicano. Então, o Supremo entende, por exemplo, que só é admitida uma reeleição para o mesmo cargo da mesa diretora, nada impedindo que a pessoa seja reeleita para um outro cargo. A Constituição do Estado do Paraná fala apenas isso. Ela diz, né, para a posse de seus membros e eleição da mesa para mandato de 2 anos. Esse dispositivo foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme a Constituição,
para estabelecer que só seria possível uma reeleição para o mesmo cargo, tá? Seguindo, portanto, a linha do entendimento do Supremo sobre a matéria. Então, olha aí, letra A. A Constituição do Estado do Paraná autoriza a reeleição ilimitada ao cargo da mesa diretora. Não tem essa previsão específica aí na Constituição do Estado, se tivesse seria inconstitucional. Letra B, a Constituição do Estado do Paraná veda expressamente a recondução / reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Errado, ela não veda expressamente, essa foi a interpretação conforme a Constituição dada pelo Supremo Tribunal Federal. Letra C, de acordo com o princípio da simetria, a referida norma é repetição obrigatória da Constituição Federal de 88. Não, o Estado, como eu disse, tem uma autonomia relativizada e, portanto, não é uma repetição obrigatória. Letra D, a referida norma não é de repetição obrigatória, sendo distinta do que prevê a Constituição Federal de 88, que autoriza expressamente a reeleição ao mesmo cargo da mesa diretora. Muito cuidado, né? O que ele está tentando aqui induzir você ao erro, porque ele diz que tem uma distinção e que a Constituição Federal autorizaria expressamente. Na verdade, há uma liberdade de conformação, quando eu falei, só que de forma relativizada. Letra E. Apesar da Constituição do Estado do Paraná não prever, deve ser conferida interpretação conforme a Constituição de 88, a esse dispositivo, para que se permita apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora. É exatamente isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal, só é permitida uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, nada impedindo que venha a ocupar outro cargo, né? O Supremo que, inclusive, nesse julgado chegou a fazer modulação de efeitos. Então, vale a pena conferir. E foi objeto de análise também, pessoal, na live aqui do canal. Estou batendo muito nisso. Você está vendo a importância. Lê a Constituição, faz a concatenação com essas lives aqui do nosso canal, ok? Bora para mais uma questão? Mais uma questãozinha aqui na tela, muito interessante, tema que sempre aparece. Olha aí. Uma organização da sociedade civil com grande penetração junto à população do estado do Paraná, almejava mobilizar a coletividade com o objetivo de que fosse apresentado um projeto de lei direcionado a aperfeiçoar os mecanismos de transparência existentes no âmbito da administração estadual direta e indireta. Ao consultar um especialista, foi-lhe corretamente informado que, à luz da Constituição do Paraná, então é uma questão realmente sobre a Constituição estadual. Marcelo, o que ele está cobrando aqui? Muito simples. Se você observar as alternativas, passa o olho rapidão. Você vai ver que o tema é iniciativa popular. Tem ou não tem iniciativa popular? Veja, eu quero fazer aqui uma pequena observação antes de qualquer coisa. A Constituição do Estado do Paraná não possui uma previsão expressa para iniciativa popular de PEC, de proposta de emenda à Constituição, o que seria possível, né? Alguns estados possuem, como é o caso de Goiás. Mas no Paraná não tem. Só que existe iniciativa popular para o projeto de lei. Veja que a questão não está cobrando iniciativa popular de PEC, é de lei. Se você analisar aqui, ó, a questão fala que quer que seja apresentado um projeto de lei. Então, projeto de lei pode. Vai no artigo 67 da Constituição do Estado do Paraná. O artigo 67 diz assim, ó, pega o seu vade-mecum aí. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa do projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos 50 municípios, com 1% de eleitores inscritos em cada um deles. Então, é a previsão aqui constante. Quando você vai, então, nas alternativas, o que você encontra é exatamente o teor, né, sobre essa previsão. A letra A diz: a iniciativa popular exige que o projeto seja subscrito por, no mínimo, 5%, veja que ele diz, no mínimo, 5% do eleitorado estadual. Enquanto que a Constituição estadual fala por, no mínimo, 1% dos eleitores, né, do eleitorado, na verdade, do Estado. Então, quando ele coloca 5%, torna a alternativa equivocada. Letra B. É possível iniciativa popular, devendo o projeto ser subscrito por, no mínimo, 5%. Então, de novo, 5% do eleitorado estadual. Letra C. Não é reconhecida a iniciativa popular em projetos de lei. Já está errado, então já vou marcar aqui, tá? Letra D. É possível iniciativa popular, devendo o projeto ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado estadual.
distribuído em pelo menos 50 municípios, com 1% dos eleitores em cada um deles. Ora, parece-me ser a alternativa correta. Letra E. A admissão da iniciativa popular pressupõe que a proposição legislativa seja subscrita por, no mínimo, 3% do eleitorado do estadual. Errado, 1%, como nós vimos. Então, a alternativa correta, letra D, representando aquilo que você encontra no artigo 67 da Constituição Estadual. Uma questão bem literal, até porque aqui já não é mais de procurador, é de técnico, o foco tende a ser mais literal, embora para procurador também tenha muita literalidade, tá? Bora para mais uma questão? Olha aí, mais uma questão interessante. Deixa eu falar até uma coisa aqui para vocês. Nesse concurso da Assembleia Legislativa do Paraná, uma coisa que a gente observou, muito interessante, foi uma forte cobrança da parte de orçamento, tá? LDO, LOA, PPA. Então é importante fazer uma leitura atenta desses dispositivos. Mas vamos lá então para a nossa questão que diz assim, olha aí, ó. Em determinada legislatura, após 2 anos de vigência do Plano Plurianual, foi identificada a necessidade de serem promovidos ajustes no Plano Plurianual, o que decorria da avaliação de determinada política pública de viés prestacional, daí decorrendo alterações na projeção de gastos a serem realizados. Ok. Ao analisar os balizamentos adotados pela Constituição do Estado do Paraná em relação a essa temática, o governador do estado concluiu corretamente que... E aí vem as alternativas. Bem, se você puder, vai aí no seu Vadimeco, abre lá na frente, na parte dos orçamentos. Você vai encontrar o artigo 133. E nesse artigo 133, vai especificamente no parágrafo 3º. Lá diz assim, ó, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de caráter anual compreenderá. Lá no parágrafo 3º, eu quero que você veja o inciso 6. Olha aí, inciso 6, os ajustamentos do plano plurianual decorrentes de uma reavaliação da realidade econômica e social do Estado. Então, os ajustes, neste caso, devem ser inseridos no projeto de LDO, tá? Então, a letra A, quando fala aí, né, que seria na LOA, errado. A letra C, quando fala que os ajustes devem ser promovidos por um projeto direcionado especificamente para esse fim, também errado, né? Como a vigência quadrienal, que decorre da previsibilidade, os ajustes devem ser promovidos no próximo projeto, também errado. Seguindo a Constituição Estadual, os ajustes devem ser inseridos no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Questão bem literal, artigo 133, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição Estadual. Certo, pessoal? Bora para mais uma questão, olha aí. Foram realizados estudos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com o objetivo de instituir uma região metropolitana em determinada região do estado, abrangendo os municípios Alfa, Beta, Gama e Sigma, todos limítrofes entre si. Ao fim desse estudo, concluiu-se que... E aí vem os itens. Mais uma vez, literalidade. Se você estiver acompanhando com o seu VAD aí, abre no âmbito da Constituição Estadual. Nós vamos num dispositivo que trata especificamente de região metropolitana. Você vai encontrar lá na Constituição Estadual o artigo 21. Artigo 21 diz: o Estado instituirá, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, assegurando-se a participação dos municípios envolvidos e da sociedade civil organizada na gestão regional. Maravilha, hein, gente? Vamos lá analisar então os itens? Vou até colocar só aqui o slide. Ó, o item 1. Diz assim: a instituição de região metropolitana exigiria a edição de diploma normativo a ser aprovado pela maioria absoluta dos deputados estaduais. Realmente está correto, né? Porque o artigo 21 exige lei complementar. E lei complementar é aprovada por maioria absoluta. 2. Pode ser atribuída à região metropolitana a ser obrigatoriamente integrada pelos referidos municípios a execução do serviço público de fornecimento de água. Está correto. Se você analisar o 21, ele diz que serve também para execução de funções públicas de interesse comum. Então, nada impediria isso. 3. A sociedade civil organizada
embora não pudesse participar da gestão regional, teria assegurado de maneira plena o seu direito de petição. Errado, queridos. A sociedade civil organizada tem, inclusive, a garantia de participar dessa gestão regional. Está na parte final do artigo 21, que fala, né, assegurando-se a participação dos municípios envolvidos e da sociedade civil organizada na gestão regional. Artigo 21 da Constituição do Estado do Paraná. Logo, item 1 e 2 estão corretos, mas o item 3 não. Então, a alternativa a ser marcada, letra D de dados. Somente as conclusões do item 1 e 2 estão corretas, certo? Questãozinha muito boa também, veja, baseada na literalidade da Constituição Estadual, né? Tópicos que são relevantes e que você deve ficar atento. Vamos lá para mais uma? Olha aí, ó. Mais uma questãozinha na tela para você, diz assim: de acordo com a Constituição do Estado do Paraná, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de caráter anual, compreenderá o que se afirma nas opções a seguir. Então, ele quer saber o que compreenderá, né? O que se afirma nas opções a seguir. Ah, olha aí, ó. A exceção de uma. Na verdade, ele quer a que não compreende, né? Então, ele diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de caráter anual, vai compreender algumas coisas, salvo uma das alternativas. Então, onde é que eu tenho que ir para poder responder essa questão? Vai lá na parte dos orçamentos de novo. Lá na parte dos orçamentos, na Constituição Estadual, você vai encontrar dispositivos sobre o tema. Artigo 133, parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de caráter anual compreenderá. Então, ele pegou esse dispositivo, trouxe para cá e criou alguma previsão. Vamos ver, ó. A letra A diz: as disposições, só pegar aqui o vermelhinho, as disposições sobre as alterações na legislação tributária. Veja, isso, de fato, está lá no artigo 133, parágrafo 3º, inciso 7. Então, está correto. Letra B, as diretrizes relativas à política individual de arrecadação dos municípios. Opa! Não, isso aqui não está, não. Se você fizer uma análise aí de todos os incisos, não tem previsão para essa finalidade no âmbito da LDO, né? Se fala aí no âmbito do Estado, se fala em relação a metas e prioridades, critérios regionais e assim por diante, mas não política individual de arrecadação dos municípios, até porque violaria a autonomia do município. A letra C, os critérios para distribuição setorial e regional dos recursos para os órgãos dos poderes do Estado, né? Ok, está no inciso 3. Letra D, as políticas de aplicação dos agentes financeiros oficiais de fomento, apresentando o plano de prioridades das aplicações financeiras e destacando os projetos de maior relevância, né? Isso também se encontra aqui no âmbito do parágrafo 3º, mais especificamente no inciso 8. E letra E, os demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas públicas decorrentes da concessão de quaisquer benefícios de natureza financeira, tributária, creditícia pela administração pública estadual. Inciso 9, né, compreendido também, portanto, no artigo 133, parágrafo 3º. Então, o único que está errado é o que ele pede, o único que está errado é, de fato, aqui o item B, né, a letra B, porque não está elencado como objeto da LDO. Questão muito interessante. Veja como aparece essa questão dos orçamentos, né? É algo importante para você ficar atento, com uma forte tendência também para fins de prova, tá? Bora para mais uma, menorzinha agora. Menorzinha, essa é bem tranquila, de boa, diz assim: de acordo com a Constituição do Estado do Paraná, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, compreenderá, entre outros, o orçamento de investimento das empresas públicas e aí vem as alternativas. Queridos, artigo 133, parágrafo 6º, a Lei Orçamentária Anual compreenderá. Ele está cobrando o inciso 3. O orçamento de investimento das empresas públicas e daquelas em que o Estado, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, né? Então, você encontra isso exatamente na letra D. Ele está falando das empresas estatais, né? Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, né, autarquia, fundação, errado, né, das que não possuem autonomia financeira, errado. Quando ele fala de fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, também errado. Né? E a letra E, quando ele fala quando detém alguma participação, não é alguma, é maioria do capital social. Letra D, portanto, a alternativa correta, literalidade do artigo 133, parágrafo 6º, inciso 3 da Constituição Estadual. Eita, esse aqui ficou pequenininho, viu? Peço até desculpa para vocês. Era para ter projetado um pouquinho melhor,
Mas eu vou fazendo a leitura e qualquer coisa vocês também lá no grupo de WhatsApp terão acesso ao material. Vamos lá então para a nossa questão que diz assim, deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Olha aí, o Tribunal de Contas, integrado por 7 conselheiros, tem sede na capital do estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo no que couber as atribuições previstas na Constituição do Estado do Paraná. Diante do exposto, de acordo com a Constituição do Estado do Paraná e da República e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, olha aí, essa questão exigia conhecimento tanto da Constituição Estadual, vai lá no artigo 74 e seguintes, né? Essa parte que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, como também exigia conhecimento sobre julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a Constituição Estadual. O Supremo chegou a declarar a inconstitucionalidade de alguns dispositivos aqui. Então, vamos lá. Olha a letra A, diz assim: qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade de classe é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado, e as decisões fazendárias de última instância, contrárias ao erário, serão apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado em grau de recurso. Queridos, pela literalidade do artigo 78, parágrafos 2º e 3º, essa alternativa A estaria correta. Então, se você fizer a leitura do artigo 78, parágrafo 2º, realmente tem isso, qualquer cidadão, partido político é parte legítima para denunciar. E se você fizer a leitura do parágrafo 3º, também tem isso. As decisões fazendárias de última instância, contrárias ao erário, serão apreciadas pelo Tribunal de Contas em grau de recurso. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade desse parágrafo 3º do artigo 78, tá? O Supremo entendeu ser inconstitucional a apreciação de decisões fazendárias em grau de recurso por Tribunal de Contas, dado que o Tribunal de Contas é um órgão constitucional autônomo e exerce a sua fiscalização nos termos da competência constitucional. Então não há essa previsão de grau de recurso para decisões fazendárias. Logo, a letra A foi considerada como errada. Seguindo então aqui, deixa eu só pegar o marca-texto para marcar aqui também com vocês, né? Serão apreciados, a parte final está errada. Letra B. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados dentre brasileiros que tenham mais de 25 e menos de 55 anos de idade. Errado, pessoal. Se você for lá no artigo 77, parágrafo 1º, inciso 1, mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Então a letra B já está errada, tirando daqui. Letra C. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos 2 pelo governador, com aprovação da Assembleia Legislativa, alternadamente, entre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo mesmo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Queridos, muito cuidado, preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Se você fizer uma leitura da Constituição Estadual, você realmente vai encontrar isso, tá? Esse número de indicação. Lá no artigo 77, parágrafo 2º, se diz: os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos 2 pelo governador e 5 pela Assembleia Legislativa. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem precedente de longa data, no sentido de que essa diminuição dos indicados pelo governador é inconstitucional. Então tem que seguir a linha da Constituição Federal. O governador indica, na verdade, 3, tá? Enquanto a Assembleia Legislativa indica 4. Então, mesmo tendo esse texto aqui, você tem que seguir o julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Então, aqui, quando ele fala 2 pelo governador, né, embora esteja em consonância com a Constituição, não está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? Então, cuidado. Letra D. Os conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos 2 pelo governador, de novo errado. E letra E. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos 4 pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, com aprovação da Assembleia Legislativa, cabendo ao governador indicar dentre auditores, um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público e um terceiro à sua livre escolha. Perfeito? É isso que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? O entendimento do Supremo sendo objeto aí de cobrança para vocês, ok? Mais uma questãozinha, vamos lá, mais uma aqui na tela para você, olha aí. De acordo com a Constituição do Estado do Paraná,
Quando o Tribunal de Contas, ou melhor, Tribunal de Justiça, né, apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo estadual, citará previamente o Procurador-Geral do Estado. Olha aí, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. É isso mesmo, Marcílio? É. Olha que interessante, né? A Constituição do Estado do Paraná fixa que deve haver a citação do Procurador-Geral do Estado e do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. Eu já digo que isso não é muito comum, tá? Na maior parte das constituições estaduais, há apenas a citação do Procurador-Geral do Estado, não do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. De qualquer maneira, é o que está na Constituição Estadual. Você vai encontrar, inclusive, também previsão expressa lá. Artigo 111 é o que trata do controle de constitucionalidade e o 111A que prevê esse texto, né? Então, faz citação desses dois que defenderão o ato ou texto impugnado ou, no caso de norma legal ou ato normativo municipal, o prefeito e o presidente da Câmara para a mesma finalidade. Sobre a ação direta de inconstitucionalidade em face da Constituição do Estado do Paraná, é correto afirmar que, olha aí que interessante, né? Muito fácil de ser exigido cobrança sobre controle de constitucionalidade estadual, tá, pessoal? Letra A. É parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual municipal em face da Constituição do Estado do Paraná. Ele coloca aí, ó, defensor público geral do Estado do Paraná. Se você fizer a leitura do artigo 111, você não vai encontrar o defensor público geral do Estado do Paraná, tá, pessoal? Vai lá no 111, ó, governador do Estado em mesa da Assembleia Legislativa, Procurador-Geral de Justiça e Procurador-Geral do Estado. É interessante ver isso, né? Tem um Procurador-Geral do Estado. 3, prefeito e mesa da Câmara do respectivo município, quando se tratar de lei ou ato normativo local. 4, Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 5, os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa. 6, as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual. E 7, deputado estadual. Esse eu acho bem peculiar, né? Deputado estadual tem legitimidade para o controle concentrado. Enfim, né? Então, defensor público está errado. Letra B, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. E o Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações de inconstitucionalidade, mesmo quando não for o autor da ação. É o que diz o artigo 112, né? Artigo 112 da Constituição do Estado do Paraná. Então, aqui, ao que me parece, é a alternativa correta. Vamos ver as outras. Letra C. Poderá ser reconhecida a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma desta Constituição. A decisão será comunicada ao poder competente para adoção das providências necessárias à prática do ato ou início do processo legislativo e, em se tratando de órgão administrativo, olha aí, ele fala para emiti-lo em 90 dias. Errado, o prazo é, na verdade, de 30 dias, né? Prazo de 30 dias que você encontra no artigo 113, parágrafo 1º. Letra D. É parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual municipal em face da Constituição do Estado do Paraná, o prefeito do município localizado no Estado do Paraná. Olha aí, quando você faz a leitura, né, ele diz o prefeito e a mesa da Câmara do respectivo município, né? Então, quando ele coloca aqui o prefeito de município localizado no Estado do Paraná, né, torna, portanto, a letra D errada. Letra E, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal o dispositivo do dispositivo previsto na Constituição do Estado do Paraná, que exclui o governador e o presidente da Assembleia Legislativa da citação prévia para defender o ato normativo quando este for estadual, né? E aí, equivocado, portanto, alternativa correta, letra B de bola. Só ressaltando, pessoal, essa questão do prefeito aí, no âmbito da letra D, né? Ela fala, a letra D, que seria legítimo para impugnar lei ou ato normativo estadual ou municipal, né? Ainda tem essa questão. Quando o item 3 só fala em quando se tratar de lei ou ato normativo local, tá? Então, esse é o equívoco. Então, vamos lá para a nossa última questão, que diz assim, atenção, atenção, olha aí. A Constituição do Estado do Paraná é documento fundamental que estabelece princípios, direitos
e deveres que regem a organização e funcionamento do poder público e da sociedade paraense. Com relação à Constituição do Estado do Paraná, analise os itens a seguir. Na verdade, a questão pega a parte de tributação e orçamento de novo. Como eu falei, né, caiu muito nesse concurso e vale a pena ficar atento. Então aqui ele cobrava conhecimento sobre o artigo 129. Olha aí, item 1. A contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social do Estado do Paraná poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensões que superem 3 salários mínimos nacionais quando houver déficit atuarial no regime próprio de previdência social. Alternativa correta é o que você encontra lá no artigo 129, inciso 4, a linha A, tá, pessoal? E é um pouco diferente da Constituição Federal, que fala em apenas um salário mínimo. Superou um salário mínimo, poderia. Mas na Constituição do Estado do Paraná, 3 salários mínimos, item 1 está correto. Artigo 129, inciso 4, a linha A. 2. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas, contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto na Constituição Federal. Perfeito. É isso que está no artigo 130 da Constituição do Estado, exigindo lei específica e exigindo também que regule exclusivamente matéria. Então ele foi lá, copiou o 129, inciso 4, a linha A, e copiou o 130 da Constituição Estadual. Por fim, item 3, olha aí, caberá aos conselhos competentes da Assembleia Legislativa examinar e emitir parecer sobre os projetos relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e os créditos adicionais e sobre as contas apresentadas anualmente pelo governador. Na verdade, você encontra aí a comissão técnica e não conselho, tornando o item 3 errado. Logo, item 1 e 2 seriam os itens corretos. Ok, pessoal? Então, estamos chegando ao fim dessa nossa aula aberta. Eu espero que vocês possam aproveitar da melhor maneira o conteúdo para treinar, para revisar e se conscientizar da importância da legislação local. É fundamental. Quero finalizar fazendo alguns convites para você. Se você ainda não está no meu curso de legislação local, na descrição desse vídeo você encontra o link. Lá tem aula sobre todas as leis locais, tem simulados, tem muito conteúdo relevante para você. Segundo convite, teremos um evento chamado Jornada PGE. Uma semana de conteúdo ali no período que antecede a prova, 2 semanas antes da prova. Nós vamos de segunda a sábado, revisando as matérias do núcleo duro, direito constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil e fechando com um intensivão de legislação local no sábado. O evento também está na descrição do vídeo para você ter conhecimento. E eu convido você ainda para conhecer o VADMECUM de legislação local para a PGE do Paraná. Nós temos ainda 20 unidades, está acabando, tá? Então aproveite para adquirir o seu. Esse VADMECUM é vendido pela editora Ridel. Você vai encontrar VADMECUM Legislação Local PGE do Paraná comigo e com o professor Flávio Gabalto. E por fim, convido você a fazer a sua inscrição aqui no canal e aproveitar todo o conteúdo, porque tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!